Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, com notícia boa, né, irmãos? Que bom saber que Deus tem ouvido o clamor, orações de muita gente por muitos anos, porque saber que uma liderança, né? Nós temos uma governança que busca ao Senhor, isso é importante. A gente sabe da luta que existe no mundo espiritual. Que Deus abençoe cada vez mais esse governo, que realmente seja direcionado, guiado por um espírito de sabedoria, né, pelo Espírito de Deus, e que vidas sejam abençoadas através desse governo. Fico muito feliz porque sei que por anos, e quando eu falo anos, não são poucos anos, não, são muitos anos que há muitos intercessores mundiais orando por nações, por cidades, por estados, né? E tem se colocado na brecha. Que Deus abençoe, amém? Eu peço desculpa, minha voz está um pouco estranha, vou tentar chegar aí até o final. Ultimamente tenho falado bastante, acho que estou exagerando aí, forçando demais a voz, explorando muito a voz aí, além do normal. Ontem nós estivemos ministrando no encontro de casais e eu falei por muito tempo também, então hoje já acordei um pouco ruim da voz, mas amém, que Deus nos dê graça para chegar aí até o final. Só vou pedir desculpa desde já para os irmãos, talvez faça um pouco mais de interrupções aí, porque a garganta tá pegando. E nesse mundo de lives virtuais, a gente tem tido a oportunidade de falar mais para fora da igreja também, em outras situações. Então, nos últimos dias acho que deu uma exagerada aí. Amém? Vamos continuar adorando o nosso Deus, entregando a Ele esse momento de adoração, de culto a Ele, e que nesse mesmo espírito de louvor, nesse mesmo espírito de adoração, nesses minutos que nós decidimos, né, pelo nosso livre-arbítrio, pararmos para ouvir aquilo que Deus tem para nós, para dedicarmos esse momento ao Senhor, que realmente seja, então, momentos de qualidade, amém? Nos nossos corações, que nós estejamos realmente presentes na presença de Deus, conforme a sua palavra, amém? Porque, como diz a palavra do Senhor, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles, e o Espírito de Deus habita em nós, que esse momento seja um momento que realmente estejamos não só de corpo, não só de alma, mas em espírito, amém? Continuando atentos à voz do Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, graça te damos, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de chegarmos até aqui, Ebenezer. Obrigado, Deus, por mais essa semana, por todas as bênçãos. Cada dia, Senhor, o Senhor proveu as nossas mesas, Pai. Obrigado. Graça te damos, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória. Senhor, como nós cantamos aqui, que o Senhor cresça, que o Senhor seja exaltado, e que todo eu, todo ego, todo homem que há em nós, toda carne que luta contra o Espírito, seja mortificada e o Teu nome seja glorificado. Senhor, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir
em nossos corações, em nosso meio, em nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, guarda os nossos corações, Pai. Fala conosco, coloca os teus anjos em cada porta, cada entrada, cada saída, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 1. Amém? João 11, versículo 1. Você poderia me ajudar com algumas dúvidas? Porque parece que os céus não me ouvem. Porque parece que o céu está em silêncio. Por que Deus não me ouve? Será que tem algo errado comigo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Se Deus não está contente comigo, por que Ele não fala? Porque o que Ele falar eu mudo, eu só quero que Ele me ouça. Essas são questões que passam no coração de muitas pessoas, em muitas circunstâncias, em muitos momentos da vida. Eu quero dizer para você, querida, que a sua angústia não passa despercebida pelo Senhor. E hoje, pela graça de Deus, eu quero liberar uma palavra de consolo e uma palavra de fé para o teu coração. Muitas vezes nós teremos que esperar. Não gostamos de esperar, ninguém gosta de esperar. Não é verdade? Você já viu uma pessoa parada de frente para o elevador? Ela já apertou o botão, né? Já acendeu lá a luzinha lá. Mas o que ela fica fazendo? Ela aperta incessantemente ali o botão, como se aquilo fosse acelerar o elevador. Ou quem sabe aquela luz é só uma enganação, né? E ela vai apertar de novo e alguém vai ouvir, vai mandar o elevador. Mas na verdade só mostra a nossa dificuldade de esperar. Qualquer fila nos deixa aborrecido, né? De imediato. E nós já classificamos tudo como incompetentes, como errado, porque tem uma fila. Então, nós somos como bebês, crianças, que não toleram esperar. Sabe, bebês não toleram esperar. Crianças, quando estão no berço e estão com fome, elas vão chorar, não é? E se a mãe não atendê-la rapidamente, ela vai berrar. Se não atender rapidamente, ela vai fantasiar que está morrendo, porque ela não pode esperar. Sabe qual que é o grande sinal de que você cresceu? É que você pacientemente senta e diz, eu vou esperar. Esse é o sinal de maturidade. Vivemos uma sociedade de gente infantilizada, que não consegue esperar nem a vez dele no trânsito, né? Todo mundo está lá na fila, mas tem um de 2 anos de idade, que não devia nem ter carteira, que vem da direita aqui, corta todo mundo aqui, lá na frente, passa o outro e não quer nem saber. E ele está dizendo para ele mesmo, eu que sou esperto, eu que sou bom, eu que sou bom, eu não fico em fila, só fica em fila quem é trouxa. Pois acredite, meu amigo, na fila de Deus você vai ter que ficar. Sabe o nome que eu costumo dar para a fila de Deus, espiritualmente falando? Escola. Escola. Porque há algo para a gente aprender na fila. Então, eu não quero ser simplista para dizer para você que existe uma razão única para a espera. Não, cada um tem a sua história com Deus. Por isso que eu não tenho a pretensão de te dar a resposta pelo motivo pelo qual você provavelmente está na fila de Deus, em alguma área ou alguma questão da sua vida. Porque seria muita pretensão da minha parte, né, querer saber o motivo de Deus para todas as coisas. Mas eu gostaria de mencionar para você 4 exemplos bíblicos. São 4.
para a gente não se alongar muito, né? E os irmãos não ficarem impacientes. Apenas 4. E vamos aprender deles. Mas eu quero te mostrar algumas razões pelas quais nós esperamos. Mas eu quero dizer para você, querido, que todos nós esperamos. Uns esperam numa área, outros esperam em outra, mas todos esperam. Só para te citar exemplos, né, comum do nosso dia a dia, às vezes a gente vê irmãos que estão orando por concursos, e eles não esperam, rapidamente passam no concurso. Outro irmão que está orando, não passa. Mas às vezes aquele que passa no concurso demora 15 anos para casar, o outro não passou, casa rápido. Uns esperam uma coisa, outros esperam outra. Mas tem aquele que passou rápido no concurso e casou rápido, mas demora para ter filho. Todos nós, em algum momento, vamos ter que esperar, porque a espera faz parte da sua aprovação na escola de Deus. Quantos querem ser aprovados aqui? Amém? A espera faz parte da aprovação. Esperar no Senhor. Primeiro exemplo. Pegue a sua Bíblia em João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 1. João 11, versículo 1. Em João capítulo 11, nós temos a história da ressurreição de Lázaro. Mas vamos ver o que aconteceu. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ou seja, é aquela mesma que recebeu o elogio de Jesus, dizendo, olha, o que ela fez vai ser lembrado para a memória dela enquanto foi pregado o Evangelho. Olha, essa Maria é aquela que Jesus disse que escolheu a melhor parte, né? Que estava aos pés dele ouvindo a palavra. Essa Maria é símbolo de verdadeira adoradora. Ela gastou 300 denários com perfume que ela derramou sobre o Senhor. Então a Bíblia faz questão de dizer quem é essa Maria. Não era um crente sem compromisso, né, como alguém pode pensar. Não era alguém em pecado, como alguém pode achar. Não. Essa Maria aqui nos colocada nos evangelhos como uma modelo daquela que tem fome do Senhor, tem prazer no Senhor, que adora o Senhor e não tem impedimento para investir tudo que tem no Senhor. A Bíblia faz questão de dizer quem é essa Maria. Verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Quem era Lázaro? Aquele a quem Jesus amava. Isso era algo que tinha ficado notório, Jesus tinha dito isso. Lázaro era alguém que era amado. Quantos sabem que são amados aqui? Então, você é um Lázaro hoje. Você é amado. E talvez, e já fazem dias que você mandou mensagem para o Senhor, que você tem orado aos céus, dizendo, Jesus, aquele que o Senhor ama, está precisando do Senhor. Aquele que o Senhor ama, né? Senhor, Ele fala sempre que te ama, o Senhor diz que o ama, Ele está precisando desse milagre. Mas os dias já se passaram e Jesus não veio. Parece que Jesus não apareceu. Aqui nessa passagem tem algumas particularidades. A Bíblia fala que eles viviam em Betânia. Sabe, todos os nomes e lugares, nomes de pessoas, têm um motivo, uma razão de ser. Betânia significa casa dos pobres. Bet-Tânia. Betânia é casa dos pobres. É importante saber que Ele, sendo o Senhor sobre todos, dono do ouro, da prata, Ele ama a casa do pobre. Mas o pobre, não necessariamente aquele que não tem dinheiro, mas aquele que sabe que seu único recurso é o Senhor. Que no seu coração ele entendeu que a sua riqueza vem do Senhor. Sua fonte é o Senhor. Por isso, bem-aventurados são os
pobres de espírito. Porque o Senhor tem prazer de estar na casa do pobre. Porque Deus não está olhando se você é pobre, se você é rico, se você é branco, se você é preto, se você é culto, se você é inculto. Deus está olhando o coração. Então, a Bíblia fala que Jesus tinha prazer de estar na casa de Lázaro. Dos lugares onde ele ia, ele sempre gostava de parar em Betânia para estar na casa de Lázaro, na cidade que significa a casa dos pobres. Lá em Efésios 3,17, Paulo diz, ele ora para que Cristo habite pela fé dos vossos corações. A oração de Paulo parece incoerente, porque ele diz em 1 Coríntios 6 que o Espírito já habita em nós, Cristo já habita em nós, e nós cremos nisso e sabemos que isso é verdade, amém? Mas ele diz, aqui em Efésios 3,17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós alicerçado e arraigado em amor. Por que ele fala, habite Cristo no vosso coração? Porque no original a expressão aqui é o seguinte, que ele tenha prazer em morar em você. Em outras palavras, da mesma forma que ele tinha prazer de sempre estar na casa de Lázaro, em Betânia, que ele tenha prazer de morar em você. Por quê? Que ele habita em todo crente é fato. Mas se ele tem o mesmo prazer de habitar em todos, ele se sente à vontade, se sente confortável na casa de todos? Será? A Bíblia fala lá em Gênesis que quando Deus foi ter com Abraão, ele veio na forma de anjo. Era a representação do próprio Senhor Jesus, na forma humana. Quando ele chegou diante da tenda da casa de Abraão, Abraão rapidamente percebeu quem era, convidou para entrar, preparou o cordeiro, preparou a comida, trouxe bebida, e o Senhor teve prazer de entrar na casa e comer com Abraão. Mas a Bíblia fala que logo em seguida, Deus mandou os anjos para Sodoma. Para quê? Para tirar Ló de lá. Mas quando eles chegaram em Sodoma, Ló falou, entra na minha casa. Sabe o que a Bíblia fala? Eles não quiseram. Ló era justo, ele ia ser salvo, porque ele era salvo, mas os anjos não queriam entrar na casa dele. Depois de Ló insistir muito, eles entraram. Está entendendo a diferença? A casa dele não era um lugar que dava prazer. Isso é algo muito sério. Mas não é o que eu quero falar hoje. Isso é uma mensagem para outro dia. Vamos voltar aqui que eu já estou me perdendo. Acho que Deus quis dar a resposta de oração de alguém. Quem tem espírito, ouça. Vamos voltar aqui para onde nós estávamos, em João capítulo 11. Vamos continuar aqui no verso 4. A Bíblia fala então que, apesar do Senhor amar a Lázaro, ele decidiu demorar ali onde estava mais 2 dias. O Senhor amava Lázaro, meus irmãos? Sim ou não? Mesmo assim, ele decidiu fazer o quê? Demorar. Só podemos concluir que a demora dele foi por amor. O que muitos de nós temos dificuldade de concluir isso. Você consegue crer que talvez a demora para as respostas das suas orações seja por amor a você? Você tem fé para isso? Que esse pode ser um dos motivos. A demora dele foi por amor. Está claro no texto. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte. Como que não é para a morte? Se ele morreu. É interessante. Não é para a morte. E sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu quero dizer para você, não interessa qual o seu problema. O Senhor ama você. E porque Ele ama você, Ele está demorando. Sabe por que Ele está demorando? Porque Ele quer mais glória na sua vida. Ele está deixando que o tempo traga mais glória na sua vida. É isso que Ele está dizendo. Eu sei que talvez nós, com a nossa mente humana,
possamos estar nos perguntando, mas como assim? O fato de Deus demorar em algumas circunstâncias da nossa vida pode nos trazer mais glória. Como isso pode funcionar? Se você tiver paciência de continuar nos acompanhando, vamos tentar entender isso juntos. Vamos continuar aqui no verso 5. João 11, verso 5. Ora, amava Jesus, a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos de novo para a Judéia. Disseram ao discípulo, mestre, os judeus querem nos matar, vamos voltar para lá. Verso 11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Os discípulos não entendiam o que estava para acontecer. A Bíblia fala que o Senhor resolveu demorar mais 2 dias. Isso significa que, quando Jesus recebeu a mensagem, Lázaro provavelmente já estava morto, porque se ele chegou lá 2 dias depois, e Lázaro, quando ressuscitou, já estava morto há 4. Por que Lázaro estava morto há 4 dias? Sabe, naquela época, os rabinos tinham uma lenda, eles acreditavam que o espírito das pessoas ficava no corpo por 3 dias depois de morto. Portanto, só depois de 3 dias é que poderia dizer que realmente estava morto. É assim que eles acreditavam. Portanto, Jesus esperou passar os 3 dias para que ninguém depois dissesse, ele estava vivo, Jesus não ressuscitou ninguém, não. Ele não tinha morrido de fato. Então, no 4º dia já cheirava mal, já estava morto. Mas o Senhor queria manifestar a sua glória. Mas não apenas isso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus chega lá, Marta fala para o Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor pode fazer, não quis fazer. Aí Jesus responde, verso 25. O que o Senhor responde? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Presta atenção. Jesus não tinha morrido ainda. E ele já era a ressurreição. Por quê? Por que ele já era a ressurreição? Porque ele não podia morrer. O salário do pecado é a morte. Como Cristo nunca pecou, não havia morte nele. Por isso que nos evangelhos não há menção de ninguém que tenha morrido na presença dele. E em todos os velórios que ele foi, ele ressuscitou morto. Por quê? Porque aquele que é o autor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, estava lá presente. Eu quero dizer para você, querido, que aquele que é a ressurreição e a vida já está dentro de você também. Amém? Por que então o pedido de Marta e Maria demorou? Várias razões, vamos só lembrar. Primeira, Lázaro era amado. Nunca duvide do amor de Deus por você. Presta atenção. Não faça do tempo de espera uma evidência do quanto você é amado. Romanos 5 diz o quê? Diz o quê? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus já provou amor para conosco? Deus já provou amor para com você? Viva nesse amor. O tempo não vai mudar o amor de Deus por você. Agora, é normal, na demora, na espera, você começar a questionar. Aquele ali recebeu, deve ser porque Deus gosta mais dele do que de mim. Aquele outro, não parece que ele é mais santo do que eu, mas deve ser, porque Deus ouviu a oração dele e não ouviu a minha. Você começa a mudar os critérios. Você duvida do amor, e o que é pior, você passa a acreditar que a resposta de Deus é baseada no seu mérito. E isso mostra que você não entendeu e não confia na graça e no amor de Deus por você. Quando você faz isso no tempo de espera, aí você cancela a promessa. O que cancela a promessa não é o pecado. O que cancela a promessa é você achar que precisa de merecê-la. Você não tem que merecer a bênção de Deus. Recebe pela graça, permanece na posição. Eu sou amado de Deus. Não duvide do amor de Deus por você. Paulo, em Romanos 8:38, ele diz,
pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Creia que você é especial e Deus está preparando algo maior para você. Quantos creem que Deus tem algo para você? Amém, queridos? Que Deus te ama. Segundo exemplo, é o exemplo de Abraão. Abraão, Deus o chamou de Ur dos Caldeus e falou para ele: sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, uma grande posteridade. Mas tinha um problema, Abraão não tinha filhos. Nessa altura, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 anos de idade. Então, é uma situação complicada. Você sabe quanto tempo que Abraão teve que esperar o cumprimento da promessa? 24 anos, se contarmos o tempo que Sara ficou grávida. Se contarmos o tempo que Isaac nasceu, 25 anos. 24 anos. Deus falou para ele: vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filho. Ele pensou: o ano que vem nasce. Não nasceu. Os anos viraram décadas. O que você acha? A Bíblia não fala, né? Ok? Mas a gente pode imaginar. O que você acha que Abraão conversava com Sara quando estava só os dois, à noite, no silêncio, só os dois sozinhos no quarto? O que será que Sara dizia para Abraão? Eu imagino, a Bíblia não diz, né, mas eu presumo, eu acredito que você que é mulher pode entender isso melhor que eu. Mas é só suposições. Eu presumo que Sara chorou muitas vezes. Sabe por que eu acho que Sara chorava? Porque ela vivia no meio de muitas mulheres vivendo a maternidade. Mulheres gestantes, realizando o sonho que ela não podia realizar. Né? E ela estava ali, na fila de Deus. E provavelmente se questionando: por que Deus não se apressa? Por que Deus não responde? Será que ela falou para Abraão: Abraão, será que tem algo errado comigo? Será que eu sou o problema, Abraão? Às vezes você tinha que arrumar outra mulher. Será que Sara pode ter falado isso? Eu acredito que sim. Queridos, não tem momento mais cheio de acusação do que momento de espera. Quando você está esperando, o diabo vai bombardear a sua mente, dizendo: tem algo errado, tem coisa que você não sabe, você precisa fazer uma investigação, uma quebra de maldição, tem pecado que é seu, ou talvez pecado do seu pai, do seu avô, Deus sabe, por isso que não está te ouvindo, e você fica atrás de uma resposta, e é um tormento na sua alma. Mas é nessa hora que você tem que ser vitorioso, querido. É nessa hora que se separa as nécias das prudentes, as virgens que têm azeite e as que foram imprudentes. Muitos de nós achamos que o vitorioso é aquele que faz coisas, o vitorioso é aquele que crê até o fim. Esse é o vitorioso. Entende? Abraão também se sentiu culpado, porque ele errou várias vezes. Deus falou para ele se apartar da sua parentela, ele vai e leva todos os parentes. Ele mentiu para Faraó, dizendo que a sua esposa era sua irmã. Depois mentiu de novo para Abimeleque, dizendo que a sua esposa era sua irmã de novo. A Bíblia fala que por causa de Abraão, todas as mulheres da casa de Abimeleque, e o próprio Abimeleque, ficou estéril. Elas ficaram estéreis. Olha que coisa impressionante, irmãos. Gênesis 20, verso 17. Gênesis 20, verso 17. Vamos entender o final dessa história de Abraão com Abimeleque. Depois de Abimeleque ter ficado com Sara, porque Abraão ter falado que ela era a sua irmã. Olha o que diz, verso 17. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas,
Deus sarou Abimeleque porque ele também ficou estéril. Olha o que diz. Sarou Abimeleque, sua mulher e as suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Por quê? Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Presta atenção no que eu estou te dizendo, querido. Aqui está a primeira menção de cura na Bíblia. É a primeira menção de cura. Em que circunstância aconteceu essa cura? Isso é relevante para nós. Veja, a Bíblia fala que Abraão não podia ter filho. Mas Abimeleque também não. E nem as mulheres dele. E Deus falou o que para Abimeleque? Pede para Abraão orar, porque ele é profeta. Abraão é profeta. Se ele orar, eu vou ouvir. A Bíblia fala que Abraão orou e Deus curou. Oi? Como assim? Abraão orou pelo rei Abimeleque e Deus curou a sua esterilidade, a esterilidade da mulher dele e a esterilidade das suas servas, mas Sara, a sua esposa, continuava estéril. Alô? Hã? Você nunca sentiu isso antes? Você está orando pela prosperidade de alguém e você mesmo não recebeu a sua. Isso é o que mais acontece na vida de pastores. E às vezes, alguns olham isso e dizem, já que você tem tanta fé, salva-te a ti mesmo. Já viu isso em algum lugar da Bíblia? Sabe qual que é o grande segredo do pastorado? Eu vou contar para você. Que pastores também esperam. E sabe por que às vezes as igrejas não prosperam? Porque o pastor fica esperando ele primeiro prosperar para depois orar pelos irmãos. Engano. Nunca faça isso na sua vida. Mesmo que você não recebeu a bênção financeira que você espera, mesmo que você não tenha recebido a promessa, presta atenção, ore pelos outros. Qual que é o medo do pastor? Vamos ser francos? Ser chamado de hipócrita. Né? Ele está orando por nós, mas ele mesmo não tem a bênção. Ele não tem nem o que comer em casa. Abraão vai orar por mim, mas ele nem tem filho, ele é casado não sei quantos anos, até hoje não tem filho, como é que ele quer orar por mim? Pessoas vão dizer isso, para todos nós, para mim e para você. Mas é aqui que está o caminho do vitorioso. Nós temos muito medo de ser taxado de hipócrita. Talvez Abraão, talvez se sentiu inseguro também. Mas eu quero dizer um princípio para você, querido. Um princípio que é loucura para os homens. Você está esperando uma bênção de Deus? Encontre alguém precisando da mesma bênção e ore por ele. Procure alguém do seu lado que está precisando da mesma bênção e põe a mão sobre ele. Diz para ele, eu vou jejuar, vou orar por você. Esquece de você um instante. Coloca o seu foco naquele que está perto de você. Muitas vezes nós entramos em campanhas de oração e tudo que nós conseguimos fazer é fazer pedido por nós mesmos, pedir por nós mesmos. Não é por acaso que essa história está no capítulo 20, né? No capítulo 21, logo depois que Abraão orou por Abimeleque, olha como é que começa o primeiro versículo. A Bíblia fala que Abraão orou por Abimeleque para ele ter filho. Olha o versículo seguinte. Gênesis, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Quando é que Sara recebeu? Há muitos princípios recebidos, mas eu quero frisar esse aqui. Sara concebeu depois que Abraão teve fé para orar por outros. Nós temos que ter essa fé. Todos nós temos que ter essa fé. Muitas vezes, a igreja tem enorme dificuldade financeira, mas nós temos que orar. Muitas vezes você próprio enfrenta dificuldade de saúde, mas não pare de orar por enfermos. Ore pelos enfermos. Mas pastor, eu mesmo tenho uma doença crônica que não acaba, eu tenho que usar remédio controlado o tempo inteiro, eu estou esperando a promessa. Só ore pelos enfermos. Não tenha medo de ser taxado de hipócrita, de ser questionado. Você não tem que provar coisa alguma. Se alguém tem que provar, é Deus, porque você mesmo não cura ninguém. Quem cura é Ele.
Mas faz como Abraão. Faz como Abraão. É preciso crer, querido, que você é amado, que você é especial para Deus. Entende? A demora de Deus não é por causa do seu pecado, como não era por causa do pecado de Abraão. A demora não era porque Abraão tinha errado. E ele tinha falhas. Eu fiz questão de contar para você as falhas dele. Se Abraão, pai da fé, tinha erros, pecados e falhas, imagine nós também temos. Mas nenhum desses erros, dessas falhas, foi a razão da demora. Qual foi a razão da demora? Vou te dizer qual foi a razão. Deus estava esperando que Abraão não pudesse fazer mais por ele mesmo. Sara era estéril, mas provavelmente ela ainda tinha menstruação, o que hoje a ciência chama de climatério. Mas aos 89 ela não tinha mais nada. Não tinha mais, ela mesma fala, né, que estava com o útero amortecido. Então ela não poderia fazer. Abraão, com 99 anos, também não podia fazer mais nada por si só. Então toda a glória seria de Deus. Eu não estou dizendo que para todos é sempre assim, eu estou te contando exemplos. Vamos aprender com exemplos. Jesus esperou Lázaro morrer porque ele queria mostrar maior glória. Deus esperou Abraão não poder, para que Abraão nunca pensasse que foi obra dele. Para que ninguém pensasse que era obra dele, era obra só de Deus. Enquanto no seu coração você achar que você pode, que você não precisa de Deus, que outras alternativas poderão te ajudar, que você pode dispensar, desprezar os recursos que Deus muitas vezes te dá, achando que outras pessoas ou outras alternativas vão fazer você chegar no mesmo caminho que Deus queria para você, você pode continuar na fila de Deus, porque Deus te ama e Ele vai lutar até o fim para que você não desvie do caminho dEle, dos propósitos dEle para a sua vida. Então, é interessante, porque a Bíblia fala que Abraão teve a ideia um dia de acelerar essa promessa, e ele gerou Ismael. Mas lá em Gênesis 17, verso 1, Deus apareceu para Abraão. Quando é que ele apareceu para Abraão? 13 anos depois. Deus ficou 13 anos esperando o quê? Que Abraão não conseguisse mais gerar Ismael. Ele não ia gerar mais ninguém. Quando viesse, agora seria pela promessa. Então a Bíblia diz, em Gênesis 17, verso 1, quando ele atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse o que para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso aqui no original é El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Eu posso todas as coisas. Não vou fazer pelo seu poder, vou fazer pelo meu poder. Quando ele entendeu que Deus é El Shaddai, aí então Isaac pôde vir. Deus quer te dar a revelação maior dele mesmo. O tempo de espera é tempo de aprendizado entre você e Deus. Aí a necessidade de você aprender a esperar no Senhor. Amém, queridos? Saiba que você é especial. Abraão era especial, Deus tinha um projeto especial para ele, tem para você também. Amém? Terceiro exemplo. Eu já estou encerrando. Estamos indo para o final. Tenha paciência aí na fila. Segura aí. Terceiro exemplo. A peregrinação de Josué e Caleb. A peregrinação de Josué e Caleb. Pastor, o que está falando aqui? Você conhece a história? O povo de Israel ficou peregrinando no deserto muito tempo, mas no segundo ano da caminhada deles, Deus queria que eles entrassem em Canaã. Eles chegaram então no lugar chamado Cades Barneia. Lá em Cades Barneia, Deus permitiu que eles enviassem os 12 espias. Vocês conhecem a história, né? 10 deles voltaram com um relatório ruim, incrédulo. Não creram que Deus poderia dar a herança. Somente 2, Josué e Caleb, creram na promessa de Deus. Só Josué e Caleb, ok? Acontece que, porque os 10 não creram e influenciaram
toda a nação, todos, com incredulidade, Deus falou o quê? Não vão entrar na promessa, nenhum deles. Quem não creu não vai herdar a promessa. O Senhor disse, mas Josué e Caleb vão entrar. Deus disse que Josué e Caleb iam entrar. Mas Josué e Caleb foram entrando sozinhos? Não, tiveram que esperar que todos morressem daquela geração. 40 anos. 38 anos. Presta atenção, 40 anos não são 2 dias. Abraão esperou 24 anos. Josué e Caleb esperaram 40. 40. Ah, pastor, 40 anos, depois que vier a bênção, nem quero mais. Essa pode ser uma lógica mesmo. Mas vamos ver lá em Josué, capítulo 14, verso 7. Josué 14, verso 7. Amém? Josué é o 6º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, Josué. 14, 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Quem está falando aqui é Caleb. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram um pouco, mas eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. E olha, quantos anos tinha passado, queridos? 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora, eu já sou de quantos anos? 85, olha o que ele diz. Versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal, ainda agora, é a minha força para o combate. Presta atenção, há uma promessa espiritual envolvida aqui. Por quê? Josué, ou Caleb, poderia ter questionado, puxa vida, eu não fiz nada de errado, quem fez foi o povo, agora eu vou ter que esperar 40 anos. Eu creio na promessa de Deus, Ele prometeu que eu vou herdar, por que eu não posso herdar antes dos outros? Ele poderia ter muitos questionamentos, mas Deus disse que eles iriam entrar no tempo de Deus. E o tempo foi esse, 45 anos depois. Só que aconteceu um milagre aqui. Aconteceu um milagre. Todos os que viviam na época de Josué e Caleb morreram, mas Caleb estava vivo. E diz a Bíblia que com ele, com 85 anos, tinha o vigor e a aparência de alguém de 40. Aí você fala, pastor, isso aí é força de expressão. Eu conheço muito velhinho que fala isso. Conhece, não? Igual isso aqui, não. Igual essa promessa, não. Você pode encontrar gente que fala coisa, mas ele não vai mostrar isso na prática. Caleb, não. Caleb foi para a peleja e ele conquistou Hebrom com 85 anos. No entanto, o tempo não o atingiu. Então, eu vou falar uma promessa de Deus para você, querido. Se você na sua casa tem dito, o Senhor prometeu, o tempo está passando, estou ficando velho, quando é que eu vou ver isso? Quando eu estiver velho demais para desfrutar, eu quero dizer para você, Deus é fiel com você, querido. Você não vai ficar velho demais. Quando a promessa se cumprir, você vai se sentir tão jovem quanto estava no passado. Eu creio na promessa de Deus, amém, querido? Se há uma promessa que você tem esperado e parece tão demorada, persevere em crer, querido, persevere em crer, porque quando ela vier, você vai se sentir tão jovem quanto estava anos atrás. Essa é a bênção de Deus para nós. Ele vai fazer o tempo parar para você, se necessário for. Para os outros, o tempo não parou. Todos eles partiram. O Senhor disse que não ia entrar, mas para Josué e Caleb, o tempo parou. Deus é fiel, querido. Sabe por que Deus é fiel? Deus é fiel para cumprir o que Jesus já conquistou na cruz. Sabe por que Ele é fiel? Para perdoar o seu pecado. João diz, Ele é fiel e justo. A fidelidade de Deus é baseada na nova aliança, em cumprir a obra de Cristo, não em dar para você o que você acha que merece. Para encerrar, o último exemplo.
pedido de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 12, para a gente encerrar. A Bíblia fala que Daniel começou a orar e jejuar por um pedido. Mas a resposta do pedido demorou 21 dias. Aí a Bíblia fala que, apesar da resposta ter vindo no 21º dia, Deus já tinha ouvido desde o primeiro. Olha o que diz. Daniel capítulo 10, verso 12, olha o que diz. Então me disse, aqui é o anjo disse a Gabriel, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde que dia, queridos? Desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas aconteceu um problema. Enquanto eu vinha, o príncipe dos reis da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aí Miguel, o arcanjo, teve que vir no meu socorro. Veio me ajudar. Então tive vitória e é por isso que eu cheguei aqui 21 dias depois. O que eu quero dizer a respeito disso? Não fique presumindo coisas a respeito do tempo de espera. Porque existe muita coisa acontecendo entre o céu e a terra que você não sabe e não entende. Existem batalhas espirituais que estão acontecendo agora mesmo por causa de você, por causa da sua casa. Deus decretou que na sua casa vai se levantar um profeta. Só que esse profeta só tem 2 anos de idade agora, mas o diabo já está antevendo. O diabo tem atacado esse profeta, mas você não sabe que ele é profeta. Você nem sabe que é o diabo que está atacando. E acontece um problema. O problema parece que demora, parece que não há cura, parece que não tem jeito. E você luta daqui, luta de lá, e corre para o hospital daqui, e corre para lá. Queridos, persevera, porque desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Amém, querido? Foi ouvida, mas existem batalhas espirituais. Eu não quero aqui valorizar a batalha espiritual, mas também não podemos negá-la, você também não deve negá-la. Existe sim guerra acontecendo. Nós às vezes não temos ciência dela, nem precisamos ter muitas vezes. Só precisamos continuar crendo, perseverando em crer. Pastor, por quê? Porque muitas vezes a sua fé vai se expressar pela paciência. Jesus disse lá em Lucas 18, verso 7, quando ele conta a parábola do juiz iníquo. Deus não é um juiz iníquo, mas Jesus está dizendo, olha, se até ele que é iníquo, ele ouviu o clamor da mulher, imagina se Deus não vai ouvir o seu clamor. Lucas 18, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você é escolhido? Amém? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado, só parece demorado em defendê-lo. Jesus diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, achará essa fé na terra? Qual fé? A fé que continua crendo, a fé que persevera em crer, a fé que espera pacientemente, a fé que aguarda o cumprimento da promessa e não desiste, porque sabe que aquele que prometeu é fiel. Hebreus 6,12 diz assim, Hebreus 6,12, eu quero encerrar com esse versículo, diz assim, para que vos não passais negligente, mas sejais imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Você tem promessa de Deus? O autor de Hebreus diz, filho, seja imitador de Abraão, seja imitador de Josué e Calebe, porque eles herdaram a promessa, porque creram e pacientemente esperaram. Tem um momento da vida em que a maior expressão de fé chama-se paciência. Eu espero no Senhor, pacientemente. Outros me questionam, outros podem falar coisas, mas eu, porém, me calo e espero no Senhor. Na minha mente ocorre um monte de pensamento. Dúvidas vêm na minha mente, mas eu não falo das dúvidas, eu falo de fé. Eu não falo dos questionamentos, eu falo da promessa. Eu só abro a minha boca para declarar
promessa. Mas na minha mente o diabo tem lançado o pensamento, mas eu não concordo com eles. Eu os rejeito e pacientemente continuo caminhando. Eu posso ser como Josué e Caleb no meio do deserto. O sol escaldante, parece que o tempo está passando, parece que a minha promessa não chega, mas ele é fiel para cumprir. E quando ele cumprir, ele vai te dar alegria para desfrutar, ele vai te dar saúde, ele vai restituir os anos que pareceram roubados, anos esperados, anos que pareceram anos perdidos. Muita gente não gosta de esperar porque acha que toda espera é tempo perdido, toda fila é tempo perdido, mas não quando você espera no Senhor, porque Ele vai restaurar os dias, os meses e os anos que pareceram perdidos, e você vai desfrutar da graça e da glória. Ele tem algo especial para você, porque você é amado. Não duvide do seu amor, não duvide que Ele realmente Ele te ama, mas Ele está esperando um pouco mais para te fazer crescer, porque Ele quer aumentar o teu conhecimento, Ele quer aumentar a revelação, Ele quer que você cresça na presença dEle, e no final seja qualificado como vitorioso. A sua alegria vai ser completa, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Amém, queridos? Amém? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Ah, mas os anos estão passando. Tempo é algo que só o Senhor do universo pode controlar. E Ele pode transformar 1000 anos em um dia em 1000 anos. Quando a promessa chegar, ela não vai chegar atrasada. Ela vai chegar no tempo de Deus. No tempo de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Que cada semente que foi lançada